Na tarde dessa segunda-feira, dia 9 de setembro, um grupo, um grupo considerável de deputados, senadores e outras personalidades jurídicas do nosso país foram levar até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o requerimento no qual solicita o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador recebeu, fez um discurso dando a entender que protocola, recebe, mas não vai colocar em pauta a solicitação de impeachment. Ou seja, esse vai ser o 21º pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que vai adormecer nas gavetas do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, por esse ser rabo preso, covarde, vendido, frouxo e omisso. A gente sabe que não é fácil. Todos sabemos que esse procedimento feito hoje pelos patriotas, pela oposição, pelos senadores e deputados que têm compromisso com o Brasil, com a democracia, com a liberdade, que têm vergonha na cara e compromisso com a ordem e o progresso, a gente sabe que esse procedimento de hoje não seria o bastante para fazer Rodrigo Pacheco tomar vergonha na cara, uma atitude de homem, e acatar o pedido, que foi acompanhado de baixo-assinados, mais requerimento assinado por mais de uma centena de parlamentares e também uma baixa-assinada eletrônica aderida pelo povo, que chegou a quase 2 milhões de assinaturas. E esse pedido de impeachment não é em vão, não é birra da oposição. Tem razões mais que de sobras. A simples matéria da Folha de São Paulo, se o Brasil fosse sério, se o Congresso tivesse um presidente macho, homem, independente, que não fosse frouxo de rabo preso, o ministro Alexandre de Moraes já estava sendo submetido a um processo de impeachment só por isso, sem esquecer os muitos outros fatos, o conjunto da obra. O Clesão, o caso do Clesão, o caso das condenações com penas absurdas, enfim, é um festival de aberração, coisas típicas de uma tirania, uma ditadura, um estado de exceção. Eu entendo que nós, brasileiros, e os parlamentares de oposição não devam desanimar, sobre hipótese ou circunstância alguma. Afinal de contas, a briga é contra um regime tirano, é contra uma ditadura. E a ditadura não se curva, não tem decência, não tem ordem, não tem vergonha na cara, não tem compromisso com a legalidade. A lei deles é a lei da força e do vale tudo. Então é preciso ter persistência, perseverança, sabedoria, inteligência. Isso é que preciso ter. Seguir com essa atuada. Uma das muitas medidas que devem ser tomadas daqui para frente, de forma sem cessar, de forma incansável, uma das medidas, e talvez essa seja o carro-chefe de todas, é o processo de obstrução de todas as votações na Câmara e no Senado. Eu tenho dito isso há muito tempo. O deputado de Minas, Nicolas, passou a falar nisso também. Muitos parlamentares já entendem que esse é o caminho, mas não basta entender que esse é o caminho. É preciso colocar em prática. Um processo de obstrução realizado nas casas Câmara e Senado trava tudo. E assim, a gente vai ver que Rodrigo Pacheco
vai se sentir na obrigação de fazer algo, atender ao aclame da população e dos parlamentares para permitir que a coisa volte a funcionar. Obstrução não é sabotar o país. Obstrução não é uma atitude antidemocrática. A obstrução ela é regimental, é válida. Além do mais, é eficaz e eficiente. Uma vez iniciando, pode ter certeza, Pacheco perde arrego e entrega a cabeça do Alexandre de Moraes. Mesmo porque, até para ele, está muito, mas muito difícil carregar Alexandre de Moraes. Esse ministro é uma mala de papelão molhada, sem rodinha e nas chuvas. Difícil de carregar. Difícil. O pessoal está tentando fazer um guarda-chuva para ele aí, mas está complicado. Como há um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim sendo, a palavra desânimo não pode estar inserida no vocabulário dos patriotas. Persistência, sim, porque eu acredito que muito em breve, com uma estratégia incansável e inteligente, Rodrigo Pacheco vai se sentir na obrigação de entregar a cabeça de Alexandre de Moraes, porque razões de sobras para isso tem. Caso contrário, ele vai estar correndo o risco de tomar um abraço de afogado de Alexandre de Moraes e ambos ir para o fundo do esgoto juntos, lá onde mora a parte mais funda, lá onde mora o churume. O cargo de ministro de Alexandre de Moraes, em tese, é vitalício. Já o cargo de senador de Rodrigo Pacheco precisa passar por um processo de renovação, e essa renovação se avizinha nas eleições de 2026. E vai depender da população do estado de Minas Gerais, Minas essa que é o domicílio eleitoral de Rodrigo Pacheco. Espero que o povo mineiro, o povo que eu tanto admiro, que eu tanto respeito pela sua história e tradições, estejam tomados pela mesma indignação que os demais brasileiros por esse Brasil afora. Que tem vontade de dar uma resposta dura, muito dura, a Rodrigo Pacheco de uma forma bem democrática, como manda as regras, ou seja, nas urnas, e jogá-lo de uma vez por todas na lata de lixo, não o reconduzindo ao mandato de senador, que por certo ele vai querer buscar. Minha amiga e meu amigo, esse senador é uma vergonha. É uma vergonha para Minas, é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o Congresso Nacional. Nunca se viu alguém tão frouxo, tão bunda mole, tão covarde, tão omisso como esse cidadão, Rodrigo Pacheco. Não sei, sinceramente, não sei como esse camarada consegue andar pelas ruas do Brasil, como ele consegue pegar um avião, como ele consegue descer no aeroporto. Queria saber se ele consegue ir no shopping. Queria saber mais o que a família dele pensa dele. Se pensam como ele ou se tem vergonha. Se a família tem vergonha na cara, certamente tem vergonha dele. Porque o camarada é uma excrescência. É o pior presidente que passou pelo Senado na toda a história da República. Eu não chamaria de lixo humano, porque lixo se recicla. Eu chamaria de câncer em estado terminal. Um caso sem jeito. Rodrigo Pacheco, a vergonha do Senado, a vergonha do Brasil e de Minas Gerais.